investidor, beleza? Nesse vídeo aqui agora é sobre a galera que quer entender um pouquinho mais sobre médias móveis, beleza? Sobre o assunto de hoje é como funciona as médias. Então a gente vai entender muito bem sobre isso aqui para quem está iniciando, beleza? Então para você se identificar no TradeView, basicamente é você ou coloca, né, entre esses tipos de modelos de indicadores, ó, mas recomendo que vocês vá aqui, né, bem aqui embaixo, ó, provavelmente vai estar por aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó, pronto. Deixa eu botar de novo. Bem aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui, ó, visualizar, vai abrir esta tela aqui, certo? E vai aparecer essa parte aqui, ó, de indicadores e estratégias, beleza? Quando você clica nela, basicamente eu já coloquei elas como as favoritas de algumas coisas que eu vou depois falar, né? Tem as bandas de Bollinger, né? Índice de força relativa, que é o IFR, média móvel e média móvel exponencial, que são as que nós vamos usar hoje para poder estar no nosso estudo, beleza? Então, basta você colocar lá, ó, média móvel, certo? Então vai aparecer aqui várias médias, várias as médias de móvel de Hu, né? Média móvel de mínimos quadrados, exponencial, ponderada, suavizada, etc. Mas o que a gente vai utilizar hoje é média móvel e média exponencial. Ao clicar, certo? Por exemplo, na média móvel, vai começar a abrir uma abazinha lá em cima, ó, tá vendo? Já apareceu lá, ó, MA e média móvel exponencial, que é o EMA, beleza? Então, ao fechar aqui a tela, a gente diminui, então já você já identifica que existe já essas duas médias móveis aqui. Então, na média móvel exponencial, a gente vai configurar elas aqui, certo? E vamos colocar em um período muito maior. Aqui, muitos investidores, certo? Muitos analistas técnicos colocam normalmente um período maior de 200 para poder fazer uma análise muito comparativa uma com a outra. Então vamos supor que aqui, ó, vamos colocar uma média relação, deixa eu ver se essa média móvel é essa. Não, deixa eu ver aqui. Aqui é de 20, beleza? A média móvel de 20. A média móvel de 20 e a média móvel exponencial de 200. Por quê? Porque cada uma pode servir como indicadores complementares que vão ser utilizados para você tomar como base uma em relação a uma coisa e a de maior período em relação a outra. Então isso aqui vai ser importante para vocês terem uma base boa em relação ao que deve fazer, para começar a entender, certo? Então, o que acontece? Dentro desse conhecimento, vocês começam a ter base de que, ó, as médias elas estão baseadas em quê? No número de períodos estabelecidos com o que eu coloquei lá. Então, por exemplo, quanto eu quero basear na média móvel, já que ela é de um período menor, então vou ter que me basear de acordo com os candles que eu coloquei nela. Então, provavelmente aqui ela vai estar entre esses 20 barras aqui, ó, entre esses período de 20 aqui, ó, tá vendo? Ó? Bem aqui, que são a partir desse movimento até minha média, porque tudo tende a se estender na média. Então, eu vou explicar para vocês como é que é. Como é que é o sistema aqui, ó. Vamos dizer que como todo embasamento é baseado em tende à média, então tá aqui a média vai ser aqui, ó. Vamos supor que ela é isso. Então o preço vai subindo aqui, ó, até certo ponto. E em algum momento, certo, da sua trajetória, ela vai se tender à média. Então ela vai se alcançar a média, certo? Então, em algum momento, quando se alcança a média começa a fazer um movimento, certo? Em que vai começar a baixar. Por quê? Porque a tendência da média ela vai ser um indicador de que o preço ou vai estar em alta ou vai estar em baixa. Então, quando ela estiver, por exemplo, subindo, a média ela acompanha o movimento de alta e quando o preço começa a chegar próximo da média, então a própria média você já vai começar a perceber que tem a tendência de baixa. Por isso que a média começa a decair um pouco mais. Então vai ser essa a importância das médias móveis para vocês terem esse embasamento teórico, beleza? E quando se chega no período de 200, que é que eu coloquei na minha média exponencial, então são do período de 200, né? Então vai se destacar muito mais tempo, né? Ó, bem aproximadamente aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Barras 200, ó.
Então, a partir daqui é a média móvel exponencial de um período muito mais prolongado, o que significa que quando você identifica entre esse período maior, deixa eu tirar isso aqui, ó, você vê que vai ter a tendência uma tendência móvel, né, de curto prazo, e você vê que o preço, ó, quando ele dispara, quando ele passa o candle lá, ó, você vê que não tem muita diferença, não vê muita mudança em relação ao período de curto prazo, com comparação com o período de longo prazo. Né? Ó. Tem uma distorção muito maior, né, quando tem a média móvel exponencial. Por isso que cada uma pode ser utilizado como indicadores complementares. Uma vai complementar a outra. Então, ó, vamos supor aqui, ó, vocês viram que aqui, ó, quando a média móvel bateu na média exponencial abaixo dela, que é o que estava seguindo esse mecanismo de baixa, ó, período maior, quando ela tocou na média exponencial, a média móvel tocou na média exponencial, o preço começou a cair, ó. O preço começou a cair, ó. Bem aqui, ó. Quando ele fez esse movimento aqui já, ó, bem aqui, ó, que o preço foi para baixo da média, o próprio preço, não a média em si, mas o próprio preço, ó, quando ele foi para baixo da média, ó, vocês viram que o preço encostou na média móvel exponencial e começou a ficar nesse mesmo patamar da média de período de 200. Ó. No caso desse período aqui, ó, como vocês podem ver, cadê aqui a régua? O período ele vai se equiparar sempre ao tempo que está atualmente. Então vamos supor que está aqui, ó, bem aqui, ó, o período da média móvel exponencial, que é o que ela está atualmente o que? Ela está em 8.494. Então, em algum momento, se o preço chegar a se aproximar do preço de 8.400, né, e quase 8.500, pode avaliar e indicar uma tendência de baixa, porque quando começa a chegar bem próximo da média móvel exponencial, que é de um período prolongado que você quer botar, e ela vai começar a ter esse desmanche de preço, o preço vai começar a cair. Então, quando o preço está em alta, você vê que ela não se aproxima tanto da média móvel exponencial, porque é de longo prazo. Ó. E quando ela chega a bater aqui, ó, o preço começa a ficar cada vez mais baixo. Ó. Tanto é que a média móvel ela estava se equiparando a qual preço? Ó. Ó, o preço dela estava, a média móvel aqui estava nesse período aqui, ó, de 9.200. Então ela está muito próximo de chegar entre esses 8.000, né, 8.500, onde está essa média móvel exponencial. Então, se em algum momento ela está como se fosse dizer assim, ó, ela está como se fosse um período positivo, beleza? Quando o preço está acima da média móvel exponencial, ela está em um profit, né, que como é que eu posso dizer? Ela está em lucratividade em relação a uma média da baixa, certo? Que está abaixo dela, que é exponencial. Então ela está no superávit, beleza? Quando ela está abaixo, né, da média que está abaixo, que é exponencial, ela está em déficit. Então ela está em déficit, então ela tem que esperar subir, ó. Então até aqui vocês viram que caiu drasticamente, ó, até chegar à média móvel curta, que é aquilo que é a média móvel que eu coloquei com período curto, e ela subiu, ó. Então ela ficou em lucro, beleza? Em superávit. Depois caiu de novo, ficou em déficit com a média móvel de longo prazo, a exponencial. Quando você percebe que acontece isso, o que acontece? Os grandes investidores, analistas técnicos de gráfico, começam a botar o quê? Botar aqui já um suporte, certo? Já começa a colocar um fundo aqui bem exato para poder fazer o quê? Vender. Vender e comprar na baixa. Começa a botar aqui o preço, ó, porque eles já começam a perceber essa tendência. Beleza? Quando começa a acontecer isso, eles não esperam muito tempo. Por isso que tem indicadores que são fundamentais você começar a perceber essa dinâmica, beleza? Ó, cada vez mais que você se aproxima do gráfico, do TradeView, então você começa a perceber. Ó, ela encostou na média exponencial, a média móvel, pode ter certeza, vai vir baixa. Ó, em todos os períodos, quando ela vem tocando na média, olha, ó, aqui ficou muito tempo ó, abaixo da média móvel exponencial. Ó. Olha isso, olha isso. Ó. Em um período prolongado, então o que, é que eu posso dizer em relação à média móvel exponencial, que é de curto prazo? Ela passa a valer e você passa a entender ela a partir do modelo atual, do preço atual que ela está correspondendo a quanto? 8.500. Então vai começar de 8.500 para cá, onde ela está correspondendo até as 200 barras anterior aqui, ó, nesse período. Ó.
nesse período aqui, ó. Pronto, até aqui, ó, ela passa a ser entendida, beleza? Deixa eu botar melhor para vocês entenderem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ela vai ser contada a partir daqui, ó. Beleza? A partir daqui, ó. Então, desse período anterior, essa média móvel para cá, certo? Não vale nada. O que importa para mim é essa média móvel aqui, ó, onde ela está baseada. Desde o período atual até o período em que ela se contabiliza os 200, beleza? Atrás dela já é outra situação anterior, certo? Foi situações que ocorreram no passado, então não conta para mim. Vai contar que se foi baseado em embasamento histórico, né, e tudo mais, você tem uma ideia de como é que funciona, beleza? Mas ela funciona exatamente desse tipo assim, beleza? Você coloca, se baseia em 200, 200. Quer dizer, a cada tempo em que o preço vai se movimentando, a média móvel vai acompanhando. Por quê? Porque todo preço tende a móvel, tende a média móvel. Então, em algum momento, o preço chega na média. De alguma forma, ela vai chegar. Então, sabendo nessa concepção de que as médias, o preço, as coisas, os indicadores tendem à média, tudo tende à média. Então, quando é no período curto, então você vê aqui ó, no período curto, a média vem se movimentando. Então, eu vou contabilizar a média móvel a partir de quê? De um período curto de 20, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Ela vai se basear de acordo com os 20 candles anteriores que eu coloquei, ó, no período anterior. Então, a média móvel vai estar se baseada nesse curto período de tempo, desse patamar, desses candles aqui, ó. Desses candles aqui. Então, cada vez mais que eu me aproximo, né, ó, vocês veem que a média, o preço está abaixo da média, não. Então, de alguma forma, se o preço chegar a bater na média móvel exponencial, como a média móvel ela acompanha o movimento e o preço tende a acompanhar a média, porque de alguma forma o preço sempre é um indicador que as coisas vão se chegar na média. Então sempre vai ser baseado nisso, ó. Ou ela vai chegar para bater nela e subir, ou vai chegar nela e bater e baixar, ficar abaixo dela, ó, tendência de baixa. Começar a captar a situação, ó. O preço bateu na média móvel de curto prazo, tendência de alta, começou a subir. Ela bateu, despecou, certo? Na baixa da média móvel, tendência de baixa. Aí ela começou a cair, ó. Lateralizando, obviamente, né? Mas e nesse movimento você vê que está em baixa, beleza? Mas em algum momento sempre tende a chegar à média. Então por isso que é importante vocês começarem a ver. Então, resumindo, quando a média móvel quando ela encosta na média exponencial, você já pode perceber que ela está em déficit, né? Em déficit, então tem interesse de baixa. Quando ela passa a superávit, ficar acima da média móvel exponencial, a média móvel, então ela está em superávit, né? Está em lucro. E ao contrário, está em déficit, né? E ao contrário, está em déficit. Então, quanto maior o preço estiver acima da média móvel, melhor para quem quer lucrar, né? E quanto mais próximo o preço estiver perto da média móvel exponencial, certo? O preço tende a cair. Então, quando vocês começam a perceber isso, vocês começam a avaliar esses indicadores como base para seus estudos, beleza? Então, isso aqui é muito importante para você começar a colocar o quê? Topos e fundos, né? Topos e fundos, né? Colocar o quê? As questões de suporte e resistência e assim vai, beleza? Isso aqui são coisas que vale a pena vocês entenderem, porque sempre grandes investidores, analistas técnicos ou gráficos, sempre vão utilizar esses mecanismos e indicadores para poder fazer suas operações, beleza? Espero que tenham entendido, beleza? Meu nome é Rick Andrade, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, faça seus comentários no vídeo e tamo junto, investir. E outra coisa, a galera que tende a só assistir o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, faça parte também dessa comunidade aí, que vamos chegar muito longe nisso, beleza? Valeu!